Quem está lucrando com o preço do ovo? Você já percebeu como algo tão simples como o ovo, presente no prato de milhões de brasileiros, virou artigo de luxo? Pois é, segundo Lula, se o preço disparou, tem alguém passando a mão. Mas quem? E por quê? Vamos entender os bastidores dessa alta nos preços e o que realmente está por trás dessa história. A decisão do governo de zerar o imposto de importação de uma série de alimentos começa a valer já nesta sexta-feira. A repórter Luciana Verdolim chegando com as últimas informações. Quais alimentos já entraram nessa lista de isenção? Luciana, bem-vinda, bom trabalho. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos. Olha, produtos que não são tão importantes na mesa do dia a dia do trabalhador brasileiro, mas que, segundo o governo, podem fazer um pouco de diferença. Só para a gente ter uma ideia, a sardinha, que pagava imposto de importação de 32%, teve esse imposto zerado. Azeite, café e óleo de girassol pagavam 9% de imposto de importação. Também a alíquota a partir de agora será zero. Biscoitos pagavam 16,6%, macarrão 14,4%, açúcar 14% e carne 10,8%. O governo vai abrir mão de uma arrecadação, a gente até contou aqui ontem, de algo em torno de 650 milhões de reais, se a isenção ficar valendo pelo prazo de 1 ano, como é a expectativa inicial. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o vice-presidente Geraldo Alckmin, no entanto, como se trata de uma medida temporária, ele disse que essa isenção pode terminar antes. O Ministério da Fazenda admite que não vai significar aí muita redução de preços, porque esses produtos importados, a gente já tem vários produtos similares aqui no Brasil e mesmo sem imposto de importação, muitas vezes os nossos são mais baratos, mas mesmo assim dá um refresco aí nessa situação envolvendo o preço dos alimentos. O presidente Lula esteve hoje aí em São Paulo, fez questão de ressaltar a importância de se avançar nessa questão envolvendo o problema e lembrou, por exemplo, que precisa se determinar por que o ovo está subindo tanto e que virou uma dor de cabeça para quem vai às compras no país. A gente tem a declaração do presidente. Eu estou querendo descobrir aonde é que teve um ladrão que passou a mão, sabe, no direito de comer ovo do povo brasileiro. Porque eu gosto de ovo. Eu, se comer 2 ovos por dia, eu adoro um ovinho só com arroz, molinho, sabe? Eu adoro. Às vezes eu prefiro isso do que comer qualquer comida boa. E veja aí o povo come ovo. O nosso consumo per capita ainda é pouco. O povo brasileiro come, em média, 260 ovos por ano. É pouco. Não dá nenhum por dia. Mas sabe qual é a nossa produção? Não tem explicação. Esse ovo está caro. Alguém está passando a mão. Esse é o dado concreto. E nós queremos saber quem é. Quem é, porque não é possível no mês subir de 140 para 210. Nós estamos numa tarefa muito grande. O presidente da República, o vice-presidente, o ministro da Fazenda, o ministro da Economia, pode ficar até, vou colocar até o ministro da Saúde nisso, porque nós queremos encontrar quem é o pilantra que aumentou o ovo tanto. Aqui mesmo dentro do governo, as explicações são o seguinte: o ovo está aumentando porque está aumentando as exportações, principalmente para os Estados Unidos, que estão com um problema sanitário lá naquele país e muitas aves tiveram que ser sacrificadas. Uma outra justificativa para o aumento do preço é o calor que tem prejudicado a produção em algumas granjas. Mesmo assim, o presidente Lula está cobrando explicações do setor. Lula também fez questão de ressaltar que, nesse momento, apesar dos preços altos, a expectativa, segundo ele, é que o preço da picanha caia. A carne vai baixar. Vocês podem ter certeza que vocês vão voltar a comer picanha outra vez, porque a carne vai baixar. Sabe? Vamos. Nós estamos numa briga tremenda. O Alckmin tem feito muita reunião, a gente tem feito reunião com o pessoal da soja que produz o óleo, com o pessoal do milho que produz o óleo, com o pessoal que produz o álcool, com o pessoal que produz carne, porque nós queremos encontrar uma solução, porque não tem explicação.
Vale ressaltar que os preços da carne nos supermercados estão oscilando, mas o produto ainda está com preço alto. Pois é, bem salgado o ovo aqui no Brasil, não é? Luciana Verdolim com as informações, você volta daqui a pouco. Bom, Dora Kramer, o presidente Lula falando para uma plateia nesse evento do SAMU que a gente acompanhou, ele, de uma certa maneira, ataca até os produtores, né? Quem passou a mão no ovo, quem está aumentando o preço dessa maneira. Isso adianta alguma coisa, Dora? Parece, claro, alguém reclamando, alguém do povo reclamando do preço do ovo, mas isso cabe ao presidente da República falar desta forma? Olha, cada dia um flash, né? Depende do que o presidente da República quer. E no caso que ele quer tirar o peso da inflação das costas dele. Não tem como, porque a cobrança é sobre o presidente. E é claro que não adianta, né? Não vai baixar o preço do ovo no grito. Então, o que interessa para as pessoas é se está caro ou se está barato. Está caro, então não adianta esse tipo de coisa. As outras duas declarações sobre a falta de explicação para que o preço do ovo esteja assim, o presidente poderia perguntar a Luciana Verdolim. Ela acabou de dizer para a gente quais são as explicações objetivas e claras que o próprio governo dá para esse aumento. E quanto a essa história de ladrão, se alguma irregularidade se há ilegalidades, cabe ao poder público tomar uma providência e não ficar denunciando só, porque aí isso denota inércia do poder público para tomar uma providência em relação a esses ladrões. Agora, não é isso que está no radar. O que está no radar é o presidente Lula procurando sempre estimular as pessoas a falar mal de alguém que não seja o governo. Vilela, nos últimos dias, integrantes do setor produtivo estiveram, inclusive, em Brasília, conversando não com o presidente Lula, que não participou da reunião, mas com outros integrantes da equipe econômica e representantes do próprio governo. Isso cria um mal-estar com o setor? Com certeza, cria um mal-estar, especialmente diante dessas medidas que acabam afetando economicamente na natureza de cada um desses setores, essa mudança na tributação envolvendo esses itens que foram elencados pelo governo, como os ovos, por exemplo, milho e outros, enfim, isso tudo afeta no diálogo que é feito entre o poder público com os empresários e faz com que o presidente se utilize desse tipo de retórica, que é um tipo de retórica maluca, porque, como a Dora colocou muito bem, todo mundo sabe do ponto de vista objetivo, o governo sabe quais são as causas para essa carestia nesse momento. Agora, o presidente ele se utiliza desse expediente que é muito comum em governos populistas, no sentido de criar alguma força oculta que esteja levando a alguma desgraça, criar algum inimigo do povo que esteja fazendo alguma coisa. Quanto na prática, esse tipo de discurso não para de pé. É um discurso realmente que pode caber em palanque, mas caber realmente dentro de uma atuação racional de um chefe do executivo, isso não deve caber, não. Dora, eu pergunto para você o seguinte: houve uma troca no governo para melhorar a comunicação. Agora, a gente sabe que existem políticos que são difíceis de serem, entre aspas, domados por um marqueteiro. Olha, não fala isso, não fala aquilo. E muitas vezes a própria assessoria não tem nem coragem de falar para um chefe de Estado para que ele não diga algumas coisas. E o Lula é muito assim. De que forma que isso se dá? Como é que é possível você ter uma orientação na comunicação, mas o próprio chefe do governo acaba extrapolando? Você já deu a resposta, é assim, porque o Lula é indomável, o Sidônio Palmeira, encarregado da comunicação, tem uma posição hierárquica que ele precisa respeitar e ele não pode dizer que a culpa é do chefe. Então ele fica inventando, agora reúne, dá orientação, compara mais com Jair Bolsonaro, faz isso, faz aquilo, aí vai lá o chefe e fala, por isso que eu digo, a cada dia um flash, né? Porque cada dia tem uma tornando a vida do Sidônio Palmeira muito difícil. Eu fico assim com pena, porque olha só, ele tomou posse dia 14 de janeiro. Então, estamos fazendo hoje 2 meses. O próprio Sidônio havia dito que dava 3 meses para as coisas começarem a mudar. Então, tá bom, temos 1 mês aí pela frente. Nesses 2 meses, só o que aconteceu são pesquisas. Hoje tem uma do IPEC, Ipsos IPEC, mostrando, continuando a registrar
índices de desaprovação crescentes em relação à aprovação do presidente Lula. Então, o que se mudou até agora não adiantou. Por que não adiantou? Porque o presidente continuou falando pelos cotovelos e nem sempre falando coisas adequadas.